nossa educação literária foi feita com base na obrigação. Se você observar, a gente tinha que cobrir calendário, saber o que era um clássico e pronto. Aconteceu comigo no Casmurro. Quando eu li por obrigação, eu odiei. Achei a história enfadonha, achei os personagens muito chatos. Mas depois, com o tempo, quando eu, com minha própria vontade, com meu próprio interesse, fui atrás dessa leitura, mudou completamente a minha visão. E no final, quando somos obrigados a ler, é isso que nos resta, a aversão à leitura, a aversão a uma atividade obrigatória. Principalmente quando nós somos menores, quando não entendemos o que é uma obrigação e por que ela existe. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar que você não odeia ler, só começou errado. Segundo alguns estudos, os brasileiros não leem texto com mais de 10 páginas. E pior, a gente só lê um livro por ano em média. Isso não significa que nós brasileiros somos burros ou preguiçosos, significa pelo menos duas coisas. Nós temos livros muito caros e o incentivo à leitura é feito de forma ruim. Que os livros são caros, isso é fato, e você pode ver não só na Amazon, como também em qualquer livraria. Mas se você perceber, o incentivo à leitura, a forma como nós somos introduzidos à leitura, é feito de uma forma pelo menos esquisita. Primeiro que nós somos colocados a livros que foram escolhidos pelos professores, e tudo bem, os professores têm ali o poder e o conhecimento para escolher, mas acima de tudo você precisa dar um contexto para o aluno. Você não pode dizer para ele, você tem que ler porque vai cair na prova. Que tipo de importância isso tem? Você precisa dizer para ele o que esse livro tem a ver com a vida dele, colocar alguma fagulha que indique que esse livro pode mudar ou melhorar, ou pelo menos fazer pensar diferente. Porque às vezes as pessoas não estão simplesmente propensas a pensar que uma prova é a vida delas inteira. Então, quando você obriga o aluno a ler uma obra clássica, outra obra que seja sem a menor contextualização, você só está falando para ele, ó, você tem que ler porque você tem que ler, cara. E é isso. Então você não tem uma justificativa plausível e é claro que o cara não vai ler, mano. Claro, não vai ler, porque com tanto de internet, de TikTok, de tanta coisa que ele tem, por que você acha que aquela atividade que pede tanta concentração, que pede o aluno que ele fique parado por um tempo e que ele entenda algo que não está estimulando visualmente com diversas imagens ou com dancinhas para ele? É muito difícil, então você precisa fazer um esforço também da sua parte. No caso dos professores que eu estou falando, né? Então, quando a gente é obrigado a ler, a gente enxerga a leitura como uma obrigação e não como um prazer. Então, por que você odeia ler? Pense comigo, deve ser porque você foi obrigado a ler em algum momento diversos livros para vestibular ou diversos livros para alguma atividade da escola. Ou seja, você começou a ler livros que não te interessavam, que não te despertavam curiosidade ou nem mesmo uma fagulha de prazer naquela atividade. Então, na verdade, você não odeia ler, você só foi exposto à leitura de maneira errada. Quando você encontrar leituras que fazem parte do seu interesse, que fazem parte das coisas que você quer aprender, ler fica muito mais fácil. Trouxe aqui alguns dados do INAF e lá diz que 27% dos brasileiros, de 3 em cada 10, entre 15 e 64 anos, são analfabetos funcionais. Eu não sou especialista em educação, mas eu fiz letras e eu tive uma parte de pedagogia e que eu entendo que se a gente tivesse uma educação básica muito melhor, e eu diria que com uma leitura inserida em cada ponto, de ponto a ponto, ter a leitura como base, a gente teria menos analfabetos funcionais. Mas como eu disse, eu não sou especialista. Uma outra pesquisa muito importante, que é Retratos da Leitura no Brasil, de 2015, fala que 42% dos brasileiros com mais de 5 anos alegam que não leem porque não compreendem ou têm dificuldade para ler. Então, quando a gente prioriza simplesmente a resolução de problemas sem uma contextualização e sem entender o todo, a gente está fazendo pessoas funcionais. São pessoas que sabem escrever o nome, mas não sabem compreender o que lêem. E isso é, claro, um problema, não só porque a leitura é hobby e tal, mas são pessoas que precisam de outras para que elas compreendam as coisas. Quando você não tem a sua própria autonomia de compreender o mundo, você não consegue visualizar o mundo com seus próprios olhos. E para além disso, 44% não são leitores, são pessoas que não leram nem mesmo um trecho de um livro. E você pode falar, poxa, Ana, você fala tanto de livro, mas gente, eu estou falando de qualquer coisa. Pode ser um extrato de banco, pode ser uma conta de casa, pode ser uma notícia no jornal. Se você não lê, você não está desenvolvendo a sua capacidade crítica. Você está tornando uma pessoa que outra pessoa tem que te explicar o que foi dito. E se essa pessoa te enganar? Você vai ser enganado e nem vai saber. E para te mostrar que você não odeia ler de verdade, tem 2 pilares básicos que fazem com que qualquer pessoa descubra o prazer na leitura. O primeiro pilar é buscar livros do seu interesse. E pode parecer meio óbvio, mas se você pensar, muitas vezes seguimos listinhas de booktuber ou seguimos listinhas que vemos na internet de coisas que todo mundo deveria ler,
ou livros que todo mundo deveria ler, e você não é todo mundo, como já disse sua própria mãe, então você não precisa ler os livros que todo mundo está lendo. O que você precisa ler são os livros do seu interesse. Como é que você vai descobrir os livros do seu interesse? Você vai pegar um bloco de notas ou um bloco de papel e vai escrever de repente 5 coisas que você gosta muito de falar ou que você passaria horas falando. Por exemplo, astronomia, culinária, de repente tecnologia, inteligência artificial, futebol. Então, com esses assuntos, você vai buscar livros que falem sobre isso. Pode até ser que o seu time do coração tenha um livro que você nem sabe que existe e você pode começar por ele, por exemplo. Então, quando você pega esse interesse e joga lá na Amazon, você vai ter diversos livros. Se você pegar esse mesmo interesse e jogar no Google, você vai também ter outros tipos de indicação. E quanto mais indicação você tiver, mais certo você vai ter qual é o seu interesse e principalmente qual bom livro escolher. Quando você tem de repente 10 livros daquele interesse, você pode escolher entre 2 a 5 para você fazer uma lista de leitura. E como é que você vai fazer isso? A partir dessa listinha, você vai buscar mais informações sobre os livros, ou seja, ler a sinopse, ler a capa, a contracapa, de repente até sobre o autor, para você entender como que aquele autor pensou naquele livro. É importante que você leia a capa, a contracapa e se intere sobre o assunto do livro. Se você gostou, você simplesmente já achou o livro do seu interesse. E aí vem o segundo pilar, que é extremamente importante, que é ter uma rotina básica de leitura. O que é uma rotina básica de leitura? Eu diria que com 2 passos simples você pode fazer uma rotina básica de leitura. O primeiro é ter um tempo para leitura. 10 a 15 minutos por dia já é um excelente começo. Então, se você estipulou, se você vai ler às 7 da noite, de 7 da noite às 7h10 da noite, simplesmente grave e segure esse horário. Não deixe que nada outra atividade impeça que você leia para que você consiga ter essa rotina. O segundo passo é você ter um ambiente silencioso. Afinal, se você está 10 minutos lendo, mas lendo com barulho, o que é que você entendeu desse livro? Praticamente nada. Então é importante você ter esse ambiente silencioso para que você consiga, de fato, entender o que você está lendo. O importante aqui é você lembrar que essas coisas não são conseguidas, você não consegue simplesmente ter um hábito da leitura da noite para o dia. Eu leio, sei lá, desde os meus 14 anos, então eu estou lendo, eu estou aprendendo, eu estou vendo o que eu gosto, o que eu não gosto, os livros que eu gostei, os livros que eu não gostei, o jeito que eu gosto de ler, o jeito que eu não gosto de ler. Eu já peguei diversos tipos de métodozinhos para leitura e no final das contas o que funcionou para mim foi simplesmente ler antes de dormir. Muitas pessoas vão dizer, não, você não deve ler antes de dormir, mas eu já tentei ler de manhã e o que me ocasionou foi simplesmente uma dor de cabeça. Então vai no seu ritmo, você pode conquistar o que você quiser e a leitura é uma super aliada nisso. E esse vídeo não é uma sentença de que todo brasileiro é burro e que a gente precisa ler mais e acabou. Até porque existem muitos escritores, teens e jovens que estão publicando livros e nós temos muitos e muitos leitores, mas nós precisamos resgatar isso cada vez mais. A leitura precisa ser cada vez mais incentivada e esse livro é te explicando por que você não odeia ler e te incentivando a ler mais. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como ler um livro em uma semana, numa boa, sem neura. Então clica aqui e assiste e eu te vejo no próximo vídeo.